Olá, gente, bom dia. Já tem quase 2 anos que eu postei o meu último bate-papo aqui no canal, e aí várias pessoas perguntaram: cadê o bate-papo? Cadê o bate-papo? Porque o bate-papo é uma forma que a gente tem assim de eu vou falando e a pessoa vai escutando sem precisar ficar olhando necessariamente na tela, né? Pode, sei lá, enquanto a pessoa está lavando louça, tá me escutando, né? Então, geralmente, quando eu tenho que ir em algum lugar, eu coloco o iPhone assim no painel do carro e ele vai gravando a paisagem enquanto eu vou conversando com vocês. E hoje eu tenho que ir para Sangala, né? Vou ajudar meu filho a fazer mudança. Ele tá de mudança para Colômbia, ele vai passar meio ano lá. Então, ele está se desfazendo do apartamento que ele tem lá em Sangalen e eu estou ajudando ele. Estou indo lá para ajudar a ajeitar as coisas para fazer a mudança. E eu queria vir conversar hoje com vocês aqui um vídeo espetacular, gente, espetacular, super simples, de um doutor. Ele é médico, eu não conhecia ele, assim, por um acaso eu vi esse vídeo no YouTube e achei assim o vídeo excelente, simplesmente excelente. E é a primeira vez que eu vejo um médico falando dessa forma, assim, de uma forma tão simples, tão fácil e tão verdadeira, aquilo que eu venho falando há zilhões de tempos, que eu venho falando nos meus vídeos já desde o começo, o vídeo se chama Doenças Não Existem. Ele se chama Dr. Samuel Dale Laste. E acho que o canal dele se chama Clínica Dale Laste, Dale com dois L's. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui. Ele fez um vídeo que eu assisti, aí depois eu fui olhar de novo. Ele tinha colocado um segundo vídeo, onde ele explica melhor as coisas que ele falou no primeiro vídeo. Porque sempre tem aquelas pessoas que fazem questão assim de não entender direito, de torcer as coisas que a gente fala. Então ele fez um segundo vídeo, eu vou postar os dois aqui na descrição no link desse vídeo, para vocês irem lá e assistir. Vale a pena, assistem os dois, que vale a pena mesmo. Mas assim, o que ele falou é uma coisa que eu assim vivo pregando, que no meu entender, doenças não existe. Como assim doenças não existe? Eu vou mais ou menos explicar assim o que ele falou, porque é exatamente o que eu costumo falar, que eu faço também essa mesma comparação, já fiz aqui no meu canal, num dos bate-papos aí de algum tempo atrás, que a gente deve olhar o nosso corpo como uma máquina, como um carro novo que quando você compra, ele vem funcionando todo bonitinho da fábrica, e aí você presta atenção qual é o combustível que você vai colocar, qual é o óleo que você vai colocar, troca os pneus, faz a manutenção, você cuida, né? Quanto mais você cuida do carro, mais tempo ele vai funcionar sem problemas. E o corpo da gente é mais ou menos a mesma coisa. Quando a gente nasce, mais ou menos assim, claro que tem suas exceções, isso também ele explica lá no vídeo. Mas você nasce assim com uma saúde, a melhor saúde que você já teve. E dali vai geralmente degenerando. Vai degenerando aos poucos conforme o tratamento que você vai dando para ela, conforme o tratamento que a sua mãe, a forma que a sua mãe e seu pai já cuidaram do corpo deles. Você sempre começa daquilo, a nova vida, ela começa a partir do que o pai e a mãe fizeram, do que os avós fizeram. Então, quer dizer, os avós sempre vão ter mais saúde, quer dizer, assim, geralmente, né? Vão ter mais saúde do que os filhos, do que os netos, e por aí vai degenerando. Se você não vai cuidando da saúde, de geração em geração, a saúde da família vai degenerando, né? Assim, no modo geral, né? Claro, sempre tem exceções. Mas, assim, quando a pessoa nasce, ela não nasce tendo assim problemas de dor de cabeça, de falta de energia, de fadiga, dor no corpo, ansiedade, depressão, insônia, refluxo, gastrite, pressão alta, diabetes, câncer, problemas no coração, problemas do cérebro, doenças degenerativas, Alzheimer, Parkinson, osteoporose, artrite, artrose, reumatismo, blá, 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 né? A criança não nasce com tudo isso, ela nasce assim, geralmente normal, saudável, né? A não ser que tenha um problema grave, assim, às vezes um problema genético e tal.
E mesmo assim, a genética é uma parte pequena, ela é bem pequena, é menos do que 20% daquilo que realmente acontece com a pessoa. Então, os outros 80, 85, 90% é a própria pessoa da forma que ela está cuidando do corpo dela, as coisas que ela está permitindo que fazem parte da vida dela, não só o que ela está ingerindo, o que ela está comendo, mas também que tipo de água ela está bebendo, que tipo de ar ela está respirando, que tipo de pensamentos ela está tendo, que tipo de sentimentos ela está tendo, como ela lida com o estresse, se ela toma sol, se ela tem uma espiritualidade, se ela tem atividade física, se ela dorme direito, se ela tira um dia de descanso. Tudo isso faz parte do bem-estar, do equilíbrio que o corpo tem que ter para funcionar direito, como uma máquina que, tipo de um carro, assim, quando a gente compra, né? E então, quando a pessoa, assim, já na infância, ela começa a ingerir, por exemplo, o combustível, né, que é o que do que ela se alimenta, ela já começa a ingerir coisas que não são compatíveis com o reconhecimento celular. O que que quer dizer isso? Quer dizer que ela ingere coisas que o corpo não considera comida, né? Você vê uma criança, quantas vezes eu não tô andando pela rua, eu vejo uma mãe empurrando o carrinho com um bebezinho de, sei lá, de 6 meses, 8 meses, um ano, segurando um sorvete desses normais, assim, de fábrica, comendo sorvete. O corpo da criança, ela nem considera, o nosso corpo não considera, as nossas células não consideram aquilo como alimento. O corpo vai ficar empurrando aquilo para cá e para lá, vai ficar sofrendo para limpar o organismo daquelas coisas que a criança está comendo, né? Então, o que é que o corpo reconhece como alimento? São as frutas, são os legumes, são as verduras, são as sementes, são as castanhas. Quanto mais em estado natural possível, sem pesticida, quanto mais perto da natureza, melhor, quanto menos processado, melhor. Então, é esse tipo de alimento que você tem que estar querendo colocar no seu corpo para ele manter a saúde, o equilíbrio por mais tempo possível, né? Ele tem que receber nutrientes que ele possa reconhecer, metabolizar, absorver, utilizar sem deixar muitos resíduos metabólicos tóxicos. Quer dizer, você coloca um sorvete na boca de um bebezinho que nem completou um ano, aquilo, gente, assim, é um pecado. Uma mãe dessa devia ir para prisão, sério mesmo. Não, assim, exagerando um pouco, mas é isso mesmo. Eu sinto, assim, vontade de ir lá tirar, arrancar o sorvete da mão da criança. Claro, a gente não vai fazer isso, né? Por exemplo, o meu filho, até ele ter 5, 6 anos de idade, eu nunca dei nada disso assim para ele com açúcar. Nem tinha lá em casa, eu não consumia, não comprava, não tinha em casa. Lógico, vai chegar uma época que. Aí chegou a época que ele ia na casa de amiguinho, que ia em festinha de amiguinho. E aí, quando tá fora de casa, come as coisas que tem fora de casa. Mas a criança, ela cresce entendendo que aquilo não é um alimento para todo dia. Não é uma coisa para comer sempre. Isso é uma coisa assim, lá uma vez, quando o priminho faz aniversário, né? E lógico, você não vai toda semana comer esse tipo de coisa com a criança, assim. Isso não é só com criança, é com adulto também. Aí o adulto começa é, já quando assim, às vezes está até na época do teenager, já começa a fumar, já começa a beber álcool, já começa a usar drogas, glutamato monossódico, sucralose, pesticida, industrializados, refrigerante, fritura. Gente, tudo isso aí para o corpo é como se fosse veneno, é como se fosse plástico. O corpo não considera tudo isso como alimento, tudo que é industrializado, tudo que é. Quando você pega o rótulo de alguma coisa e começa a ler e você não entende o que quer dizer aquilo, umas palavras assim que você gagueja para ler, sabe? Isso quer dizer que não é natural, que não faz parte da natureza, não é uma coisa que você deveria estar consumindo de forma alguma, né? E consumindo esse tipo de coisas, ah, o corpo ele começa a ter assim problemas
por exemplo, de refluxo, de gastrite, de insônia, de fadiga. E aí o que a pessoa faz? A pessoa vai no médico ou vai lá e compra um remédio, enxergando aquilo como se fosse uma doença. Se você enxerga qualquer distúrbio, qualquer coisa que seu corpo tenha, como se fosse uma doença, você está enxergando da forma errada. Porque se você está enxergando como doença, você vai lá, compra um remédio, né? O médico vai dar um remédio, dá um remédio para o refluxo, dá um remédio para gastrite, dá um remédio para você poder dormir, em vez de tratar o que originou aquilo, o que causou aquilo, né? Que foi o desequilíbrio na sua alimentação, na forma que você está vivendo. Se você considerar todo e qualquer, assim, qualquer problema que você tenha na saúde, qualquer distúrbio que você tenha como uma falta de saúde e não como uma doença, aí você vai estar enxergando da forma certa. Então, se é, por exemplo, refluxo ou uma gastrite, perdão, se o refluxo, se uma gastrite for, se você considerar como uma falta de saúde, então você vai querer voltar àquele estádio, aquele estágio antes de você perder a saúde, né? Você vai querer voltar a fazer aquilo que você fazia antes de perder a saúde, antes de você ter refluxo, antes de você ter a gastrite, antes de você ter a pressão alta, diabetes, câncer, problemas no coração, cérebro, blá, 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 todas aquelas coisas. Antes de você ter todos esses problemas, você vivia de uma forma mais saudável, né? Você não acarretava o seu corpo com alimentos industrializados e todo esse tipo de coisas. Álcool, principalmente álcool e cigarro, tabaco, drogas recreacionais. Gente, esse tipo de coisa, a pessoa fala, eu vou só fumar um baseado, isso não faz nada. Você não sabe, nenhum estudo até hoje comprovou 100% que esse tipo de coisa não faz mal algum, tá certo? Quer dizer, você não precisa falar para um fumante, para de fumar porque fumar faz mal. Isso está mais do que óbvio. Você não precisa dizer para uma pessoa que bebe álcool, para de beber álcool porque álcool não é uma coisa natural. Você não precisa falar isso. Está todo mundo vendo, está mais do que na cara. E aquele médico que diz, um copinho de vinho por dia faz bem, eu já falei aqui também num bate-papo aí mais para trás, eu falei que se o seu médico fala isso, muda de médico, porque é um médico que bebe, né? Obviamente, porque senão ele não ia estar falando isso. É, isso, álcool não é uma coisa normal e natural do corpo para o corpo, para você colocar no seu corpo. Ai, gente, eu fico tão assim que eu fico até gaguejando. Mas é isso mesmo. Então, quanto mais coisas assim longes da natureza, do natural, observa, eu já falei isso aqui também num outro vídeo aí meu. Observa a natureza, como é que os animais vivem na natureza, os animais selvagens. Algum deles bebe álcool, algum deles fuma, algum deles bebe, toma drogas, come coisas cozidas, come coisas. Não digo que só comida crua que faz bem, tá bom? Mas assim, nenhum animal come industrializados, bebe refrigerante, come fritura, pesticida, tá, tá, tá. Bom, pesticida hoje em dia, até que infelizmente também estão comendo, porque é uma coisa que não tem muito como você fugir 100%, mas você vai dar o melhor de si, tá certo? Por que que você vai, assim, colocar no seu corpo coisas que não são naturais, porque o seu corpo não enxerga como alimento, ele não reconhece isso como alimento. Então, na hora dele metabolizar isso aí, vai sobrar resíduo metabólico tóxico que vai ficar ao longo do tempo, isso vai se acumulando no seu corpo, e consequentemente vai trazer a falta de saúde, né? Vamos parar de chamar de doença, mas a falta de saúde. Você vai ficando cada vez mais longe daquele seu estádio original, de quando você nasceu, que você era um bebê saudável, cheio de energia, que pulava o dia inteiro, que sua mãe vivia dando bronca, fica quieto, menino, não é? Fica quieto, para quieto, menino, para de pular. Isso aí
é a criança saudável, né? A criança saudável, ela corre, pula o dia inteiro, não cansa, tem sempre energia, assim, a mente funciona bem, tá aprendendo um monte de coisas, aprende até o que não deve, né? Mas esses são os sinais de uma criança saudável, né? E aí a pessoa fala, ah, bom, também tem. O que que a gente faz aquela criança que já nasceu doente? Bom, você tem que ver também o histórico da mãe, o histórico do pai, o histórico dos avós, o que que eles vieram fazendo já de gerações em gerações, né? A maioria desses problemas que a gente vê acontecer hoje em dia, dessas doenças degenerativas, são consequências de gerações de declínio da saúde e declínio também do tipo de alimentação, né? Do ar que a gente respira, da água que a gente bebe. O planeta está ficando cada vez mais poluído. É, Principalmente aqui na Europa, onde eu moro, na Suíça, a gente vê que a terra ela já não dá mais muito. Se você não coloca um montão de adubo, não cresce muita coisa, porque a terra já está pobre de tanto ser plantada, replantada, replantada e replantada, né? Então, também isso faz uma diferença. Até 150 anos atrás, um pé de alface tinha um montão de nutrientes. Hoje em dia, para você conseguir a mesma quantidade de nutrientes que você tinha antigamente em um pé de alface, você tem que comer cerca de 50 pés de alfaces para você ter a mesma quantidade de nutrientes de que um pé de alface há 150 anos atrás. Então, já isso já em consequência disso, você tem que prestar cada vez mais atenção e cuidar cada vez mais. Tenta ir na feira e de orgânicos, pedir, perguntar, faz amizade com quem planta. Se você tiver a possibilidade, tenha um jardim, plante você mesmo. Essas são as coisas que você pode ir fazendo para ir melhorando cada vez mais ou evitando, né, cada vez mais de ingerir industrializados, pesticidas, refrigerantes, frituras, tudo que você come fora de casa, geralmente é feito com óleo que não presta, é feito com sal que não presta, é feito com ingredientes que, na verdade, se você fosse fazer em casa, toma um pouquinho mais de trabalho, mas você sabe aquilo que você está comendo. Perdão. E até, por exemplo, eu gosto muito de fazer passeios na floresta e pegar ervas selvagens, né? Que eu sei, e assim, em lugares que eu vejo que não passa muito cachorro e gato e tal, que não tem muito problema assim de contaminação das estradas, onde não tem rua que passa muito perto. E eu gosto de trazer para casa e eu gosto de desidratar e fazer um pozinho para colocar no meu smoothie, porque não só no smoothie, também em molhos de salada. Essa é uma forma que a gente tem assim de aumentar os nutrientes quando você ingere uma salada, por exemplo. Porque só a salada em si, ela tem pouco nutriente, né? Se você não tem como você viver só de saladinha. Você tem que, se você quiser entrar nesse estilo de vida mais saudável, você tem que realmente prestar bastante atenção, fazer um estudo, estar sempre em constante aprendizado, lendo bastante, se informando bastante, os nutrientes, aonde que tem mais nutrientes, quais são as coisas que tem mais nutrientes. Eu sou muito a favor das ervas selvagens, que no Brasil a gente chama de punks, né? E porque elas têm assim quantidades enormes de nutrientes, muito mais do que uma salada de supermercado, da feira. E estão de graça, estão aí, é erva daninha, tá em todo lugar, né? Você pode trazer para casa e usar. E brotinhos germinados, gente, são assim as coisas que mais têm nutrientes no planeta: brotinhos germinados e ervas selvagens. E algas também, se você tiver oportunidade de colher algas marinhas, ou então comprar algas, você pode comprar já em pó, ou mesmo em pastilhas. Tem vários formatos de você usar algas. Sempre prestando atenção, porque algas também têm
pode ter grande concentração de iodo, então aí você também vai fazer o seu estudo, vai com calma, vai acrescentando aos poucos para o seu corpo ir se acostumando, né? E, e aí, bom, aí as pessoas vão falar assim: ah, mas e a genética? Porque a pessoa ficou doente porque a genética da família dela é assim, todo mundo na família dela tem esse problema e tal. E outra vez eu vou falar que a genética, ela é uma pequena porcentagem, dizem mais ou menos 20%, eu acredito que até muito menos do que isso. Se a sua genética, por exemplo, diz que você tem propensão a ficar com uma doença, sei lá, uma osteoporose, por exemplo. Aí você, já sabendo disso, você cuida. Se na sua família inteira todo mundo tem osteoporose, então você cuida. Quais são as coisas que você pode fazer contra a osteoporose? Primeira delas, exercício físico, né? Já está mais do que provado e comprovado que exercício físico é essencial para você manter os ossos saudáveis. Outra coisa é não consumir produtos que são de origem animal. Por quê? Porque todo produto de origem animal é altamente ácido, açúcar também. Então, todos aqueles alimentos que entrando no seu corpo, eles têm uma reação ácida, o corpo vai fazer o quê? Ele vai roubar cálcio dos seus ossos para poder equilibrar o ácido daquilo que você comeu, né? Quer dizer, ele vai roubar cálcio da onde ele puder. E o primeiro lugar que ele costuma roubar é dos ossos, né? Se você é muito jovem, ele rouba dos dentes. E, e aí o corpo vai ficando deficiente em cálcio. E aí muita gente pensa, ah, vamos beber leite porque leite é bom para os ossos. É exatamente o contrário. Quanto mais leite você bebe, mais osteoporose você é capaz de ter. Entendeu? Olha nos estudos que fizeram nos países nórdicos aqui, Noruega, Dinamarca, Suécia, são os países que mais bebem leite, mais consomem produtos de leite no mundo e são os países que mais têm osteoporose, né? Isso aí é óbvio. Você entendendo assim mais ou menos como é que o corpo funciona, fica relativamente fácil de você manter uma saúde robusta ao longo dos anos. Você não precisa chegar com 50, 60, 70, 90 anos com a saúde estrupiada. Você pode, né, fazer muita coisa pela sua saúde. Outra coisa também que você com certeza pode fazer é cuidar do seu sistema imunológico. Tem muitas doenças autoimunes que as doenças autoimunes, elas acontecem quando o intestino da gente cria uma hiperpermeabilidade. Então, ele fica depois de você consumir tanta coisa que faz mal para o seu corpo, o intestino ele tem que criar uma forma de se proteger daquilo que você come, né, daquilo que você está colocando no intestino. E fazendo isso, ele cria essa hiperpermeabilidade. Quando isso acontece, aí começam a parede interna do intestino, ela fica danificada. E isso faz com que ah, substâncias do seu intestino que não deveriam passar pela parede interna do intestino e cair na corrente sanguínea, acabam passando, acabam caindo. E aí desenvolve todo esse problema de doença autoimune. Porque o corpo vê isso como um ataque, e realmente é, né? Tá entrando na corrente sanguínea coisas que não deveria estar entrando, porque a parede interna do intestino ficou danificada por causa das besteiras que você andou comendo. Então você volta a ter uma alimentação mais próxima do original e natural possível, e esses problemas automaticamente vão embora, né? E aí, quando você está com o sistema imunológico fortificado, quando você está com o seu intestino funcionando super bem, aí você tem também um sistema imunológico melhor, porque 80% do seu sistema imunológico acontece nos intestinos, tá certo? Então, são várias coisas assim que você pode fazer para melhorar a sua saúde e mesmo que você já tenha algum problema de saúde, para você reverter essa situação, porque o nosso corpo foi feito para reverter
todos esses tipos de doenças degenerativas sozinho, sem você precisar fazer nada. Somente você deixando de fazer, deixando de consumir aquilo que estragou o seu corpo, aquilo que danificou o seu corpo, aquilo que pesou no seu corpo, aquilo que fez o seu corpo lutar contra de uma forma tão agressiva que chegou a perder a saúde, né? Então eu achei assim a explicação desse médico excelente. Ele falou exatamente aquilo que eu vivo falando sempre. Então já estou chegando aqui na casa do meu filho. Vou parar o bate-papo por aqui. Se você tiver oportunidade, vai lá e olhe esses 2 vídeos que eu falei para vocês. E beijo grande, fiquem com Deus. Se vocês gostam desse tipo de bate-papo, deixa um like aqui para mim, deixa um comentário que eu volto a fazer de vez em quando, tá certo? Então, beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo bate-papo. Tchau, tchau.